Olá, meu nome é Guilherme Moura, eu sou gerente de serviços veterinários da Vetoquinol Saúde Animal. E hoje eu vou falar um pouco com você sobre intoxicação alimentar, principalmente aquelas causadas por ervas tóxicas. Então, primeiro vamos conceituar duas palavrinhas. Primeiro, intoxicação. Intoxicação é o conjunto de efeitos prejudiciais que ocorrem quando uma substância tóxica é ingerida ou entra em contato com a pele, olhos ou mucosas. Outro termo que a gente quer conceituar, saber o que significa, seriam as ervas tóxicas. O que são? Ervas tóxicas são aquelas que apresentam risco à saúde humana e animal quando ingeridas. Hoje nós conhecemos mais de 80 tipos de ervas tóxicas que estão presentes em pastos, capoeiras, espalhados pelo Brasil. O que as ervas tóxicas trazem de impacto econômico na atividade da pecuária, Então, assim, as ervas tóxicas hoje são a terceira maior causa de mortes no rebanho brasileiro. Em torno de 15% das mortes que ocorrem no rebanho são causadas por ervas tóxicas, animais que ingerem essas ervas. Então, pensando que nós temos hoje 209 milhões de cabeças ano, isso gira em torno aí de 1 bilhão 120 mil cabeças de gados por ano morrendo porque ingeriram ervas tóxicas. E o que a gente pode extrapolar ainda um pouco mais? Quanto que isso gera de prejuízo na atividade na pecuária, Em torno de 224 milhões de dólares. Então, é uma perda considerável animais morrerem devido à ingestão de ervas tóxicas. Quais que são as causas do animal procurar a erva tóxica no pasto ou vai entrando numa capoeira? Seria o quê? A escassez de alimento. Então, no caso de geadas, de seca, esse animal ele vai buscar tudo aquilo que for palatável, tudo aquilo que tem ali a seu alcance. Muitas vezes, o que tem ao alcance é tóxico, então levando a um quadro de problema, Outro ponto seria a superlotação de pastagens. Quando você tem uma superlotação de pastagem associado a uma escassez de alimento, o animal ele para de ser seletivo. Então ele vai pegar o que tiver para comer. Então, em vez ele não vai escolher o que ele vai comer, ele vai comer o que estiver disponível. Outro ponto também que ocorre, que o animal costuma procurar alimentos diferentes da grama, então principalmente as ervas, seria o jejum durante o transporte de longas distâncias. Assim que o animal desce do caminhão, ele chega na propriedade, ele vai buscar qualquer alimento que esteja a seu alcance. E se naquele pasto ou no local que ele ficar tiver presença de ervas tóxicas, ele vai comer aquilo e se intoxicar. Outro ponto seriam os pastos sujos. Existem algumas ervas que não crescem no pasto limpo. Eles vão crescer em capoeiras, vão crescer no meio de pastos mal manejados. Mas naquele pasto onde a gente faz a cata das ervas, cata de gramíneas ou plantas não forrageiras, a chance de ter uma erva tóxica é muito pequena. Hoje, como eu disse anteriormente, nós temos mais de 80 plantas com efeito tóxico para os animais. Então, mais de 80 ervas tóxicas que podem trazer prejuízo à pecuária. Eu aqui separei 3 das principais ervas que nós encontramos no território nacional. Então, a primeira seria a Palicúria macgrave. O que ela causa? Ela causa uma intoxicação superaguda. Ela precisa de uma quantidade pequena dela ser ingerida para que ela cause prejuízos à atividade.
Ela é conhecida comumente como cafezinho, erva de rato, café bravo, erva café. Isso depende da região que for no país. E por isso ela é espalhada em todo o Brasil, exceto no Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, né, que seriam os dois lugares que não têm relato da palicúlia maquigrave nesses dois estados, mas ela é difundida em todo o país e hoje é a principal erva que causa morte súbita nos animais. Os sintomas seriam poucas horas, né, esses sintomas aparecem poucas horas após inicia-se um exercício físico, então é de muita importância a gente não agitar os animais com suspeita de intoxicação. Tremores musculares, insuficiência cardíaca, né? Então, na hora que a gente chega ali, pega o animal, um negócio muito comum, quando a gente aperta a veia do pescoço do animal, essa veia, quando o animal está com insuficiência cardíaca, ela tende a aumentar de volume e ficar visível. O animal, ele tende a deitar ou a cair, entendeu? Então, primeiro ele deita com o peito no chão, depois ele acaba ficando deitado de lado, né, com as patas esticadas. Com isso, iniciam-se movimentos de pedalagem, parece que ele está andando de bicicleta. E, normalmente, ele tende a mugir e ter convulsões no estágio final da intoxicação, né, dos sintomas aí. E, normalmente, se não tratado, se não tomado as devidas medidas, né, o animal pode morrer e essa morte é muito rápida. Outra planta, outra erva que é bastante difundida no Brasil e tem um efeito também de intoxicação superaguda é a mascânia rígida. A mascânia rígida, ela é conhecida no mundo no Brasil como timbó, tingui, quebra-bucho, salsa rosa. Isso depende da região. Então, assim, lá na Bahia, lá no Nordeste é conhecida como quebra-bucho. Em Minas, como timbó, tingui. Ela normalmente é muito difundida, está distribuída em todo o território do Nordeste e Sudeste. Os sintomas seriam tremor muscular. O animal, à medida que você agita esse animal, leva para o curral, toca esse animal, ele tende a começar a tremer, né? Ele fica uma tremedeira total no corpo. E também, se não tratado rapidamente, esse animal tende a morrer. Outra erva que também traz grandes prejuízos à atividade seria a Tretapteris acutifolia. Ela também leva a uma intoxicação aguda, então o quadro assim, ela necessita de pouca quantidade ser ingerida para que cause os sintomas, né? E ela é conhecida como cipó-ruão ou cipó preto, muito comum no Sudeste, principalmente nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Também é uma das 3 principais causas de morte súbita por intoxicação alimentar nos animais. Os sintomas causados pela ingestão dessa erva tóxica seriam insuficiência cardíaca, edema da região da barbela, né? A barbela desse animal está inchada, arritmia cardíaca, o animal ele se sente cansado, você vê que ele está com batimento cardíaco acelerado, edema de peito, inchaço do peito desse animal. E quando se faz a movimentação desses animais, né, agita esses animais tendem a ter morte súbita. Como evitar a ingestão de ervas tóxicas? O principal ponto seria o quê? Cercar as matas, né, as capoeiras, os bosques. Cerca, porque tem algumas plantas tóxicas, como por exemplo a palicúlia maquigrave, né, o cafezinho, ela não cresce no meio da pastagem. Então, essas plantas que trazem problemas mais tóxicos, normalmente elas não crescem em ambientes com muito sol, com muita incidência de sol. Então, cercar as matas é muito importante.
combater as ervas tóxicas. O que seria isso? Na hora de limpar os pastos, né, bater os pastos, catar essas ervas, procurar alguém que conheça essas ervas tóxicas para que faça a retirada dessas ervas do meio das pastagens. Evitar a superlotação, porque se você botar muitos animais numa área pequena, você vai tirar a seleção que esse animal poderia fazer sobre o alimento. Então, se tem muito animal sobre uma área pequena, eles vão comer tudo que tiver à disposição. Caso a lotação estiver adequada, ele vai comer o que é mais palatável para ele. Então, e normalmente evita-se, o próprio animal evita as ervas tóxicas. E evitar escassez de pastagem, evitar que falte comida para esses animais. Então também, se faltar comida nesses animais, eles vão entrar dentro da mata, buscar outra fonte de alimento, eles vão comer qualquer coisa, como eu disse anteriormente, eles param de selecionar o que comer, eles vão comer o que está disponível, e muitas vezes existe uma erva tóxica ali que ele pode comer, que vai causar o aborto, ou hipersensibilidade, aquela requeima que os animais costumam dar, e em muitos casos a morte. Isso pode causar a morte dos animais. Qual seria o tratamento para esses animais com suspeita de ingestão de ervas tóxicas? Primeiro, uma das mais importantes seria o quê? Evitar a agitação desse animal. Então, evitar caminhadas longas com esse animal, evitar o estresse da captura. Então, assim, você chegar, vou tocar, vou prender ele no brete, ou senão vou laçar, evite isso. Tente pegar ele o mais calmo possível, para que ele não agite, que isso pode causar a morte súbita, como eu disse anteriormente. Assim que esse animal estiver contido, do modo mais que estresse menos esse animal, a gente faz o quê? Faz um tratamento com um antitóxico, onde esse antitóxico vai buscar o quê? Ele vai buscar a proteção do fígado. Através das vitaminas do complexo B, a gente tem uma proteção das células do fígado. Então, essa toxina não vai lesionar as células deste órgão. A desintoxicação, inositol e a metionina, elas vão fazer o quê? Vão evitar o depósito de gordura no fígado. E com isso também facilita a eliminação dessa toxina que é liberada pela planta, né? E causando os efeitos prejudiciais ao animal. E energia, porque o antitóxico, ele tem o quê? Ele tem glicose e frutose. Com isso, ele fornece energia para o animal, ele vai fornecer substrato para a geração do glicogênio. O glicogênio, ele é fundamental para gerar energia do animal. Gerando energia, o animal volta a alimentar, se levanta, então, e volta a produzir, que é o mais importante. Associado ao antitóxico, a gente pode ter uma hidratação, um soro polivitamínico. Nesse soro polivitamínico também, normalmente eles são ricos em glicose e frutose, também mais fonte energética, então ajuda naquela melhora do animal, né? E fontes de vitaminas. Vitaminas também são essenciais para essa recuperação do animal. Então você acaba reestabelecendo a saúde daquele animal após a intoxicação. Manter os animais em repouso de 8 a 14 dias é também muito importante, porque o animal ele vem de um processo que ele foi bastante desafiado. Então o que acontece? Se a gente manter ele em repouso ali, sem caminhadas, sem agitação, caminhadas longas, né? Agitação, os resultados desses tratamentos são mais eficazes. A consulta ao médico veterinário é sempre aconselhada para um acompanhamento adequado do seu rebanho. Espero ter passado alguma informação para os senhores e nós da Vetoquinol Saúde Animal estamos sempre à disposição. Muito obrigado.